A gente vai iniciar agora, estamos chegando no final do nosso evento, né? Iniciar agora o painel Business Hubs Communities. E aí eu chamo para compor o palco, representando o secretário Chico Bulhões, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio, Marcel Balaciano. Seja bem-vindo. Convido também Chico Saboia, diretor-presidente da Embrap e da Amprotec, membro dos Conselhos Nacional de Ciência e Tecnologia, FINEP, SEBRAE, Porto Digital, Instituto Senai de Inovação, Instituto de Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo, caramba, IP do UFRPE e do Comitê de Líderes da MEI-CNI. Obrigada. Esse rapaz trabalha, hein? O senhor está trabalhando muito. Que horas que o senhor está dormindo, gente? Um salário, gente. Isso não é justo, hein? Não é justo. 6 empregos e um salário. 6 empregos. Pai do Cristo, tem 6 empregos. E para mediar essa mesa, Júlia Zardo, gerente de ambiente de inovação da Firjan. Gerente de uma gerência só, né, Júlia? Não são 5 gerências. Obrigada, gente. Bom trabalho. Obrigada, Karen. Boa noite. Obrigada a vocês que estão resistindo aqui até essa hora para ouvir um pouquinho mais sobre ambientes de inovação. Esse painel aqui foi um painel que a gente gostou muito de fazer, de pensar, porque é um evento todo que fala sobre soft power, né, sobre o poder de influenciar, de gerar desejo a partir do intangível, da cultura, dos valores de um território. E aí todo mundo fala, a gente estava conversando ali fora, que todo mundo fala do lifestyle do Rio de Janeiro, da cultura, aqui isso é muito maravilhoso, e a gente fala assim, como é que isso se tangibiliza, né? Como é que isso reverte em dinheiro para as empresas que estão aqui? Como é que isso reverte em turistas, em investimentos? Então, a gente tem alguns exemplos de ambientes de inovação no mundo que funcionam super bem, alguns espontâneos, outros mais induzidos, às vezes, por política pública. A gente teve um painel hoje aqui mais cedo, não sei quem participou, mas de vários exemplos internacionais do terroir da inovação que eles conversaram aqui. E aí a gente trouxe nesse painel 2 pessoas para conversar sobre 2 ecossistemas de inovação do Brasil, que são Recife e Rio de Janeiro. A gente tem algumas ações estruturadas, tem algumas outras ações que são muito espontâneas, né, de cada um dos territórios. Então, hoje, a ideia é a gente conversar mesmo aqui, a gente espera que tenha tempo também para a gente abrir para o público, então vocês podem pensar nas perguntas de vocês. A ideia é conversar um pouco sobre esses ecossistemas e como é que a gente cria soluções para criar novas redes nesses territórios. Em outros territórios, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Sul, que está lá bombando de ecossistemas inovadores, né, sendo reconhecido. A gente tem coisa em Minas, por exemplo, que está dando super certo. Então, como aprender com esses outros ecossistemas para a gente aplicar aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil? A Karen já apresentou, né, os meus 2 convidados aqui, e eu vou, então, começar pedindo para que eles apresentassem, assim, rapidamente mesmo, 2 pontos específicos sobre Recife e o Porto Digital, e sobre o Rio e o Porto Mara Valley, que é assim, o que para explicar para quem não conhece, como é que está hoje, como é que é a situação de hoje, porque a iniciativa em Recife é mais antiga, né? Quem quer começar? Alguém, especificamente? Chico. Tá joia. Bom. Tem que segurar mais em cima, embaixo que falha. Tá bom. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer bastante a você, Júlia, pelo convite, né, e agradecer a presença de vocês e a paciência, né, para estarem aqui para um tema que, como disse a Júlia, precisa ser tangibilizado, né, e esse é um dos problemas que a gente tem dentro das cidades. Mas, bom, vamos lá, falar um pouco do Porto Digital,
E tentando puxar para essa conversa aquilo que a gente falava hoje ao meio-dia e há pouco, entrevista que a gente deu lá embaixo, sobre o que é o Porto, mas, sobretudo, como ele se formou e em que contexto ele nasceu. Eu vou fazer exatamente nessa ordem. O que é o Porto hoje? O Porto é um ambiente de inovação, é um ecossistema de inovação estruturado sob o formato de um parque tecnológico urbano. Ele ocupa a área do que a gente chama Recife Antigo, que é a área onde a cidade nasceu, onde a cidade cresceu, viveu seu apogeu, e a área onde a cidade experimentou o gosto amargo do declínio, no bairro do Recife Antigo. Hoje, é o bairro onde tinha o porto da cidade. Esse porto ficou obsoleto e construiu um novo porto a 40 quilômetros, de sorte que aquele bairro da cidade, aquele pedaço da cidade, que é um bairro relativamente pequeno, são 100 hectares, ficou absolutamente abandonado, porque por 400 anos ele estruturou-se em torno da atividade portuária. Muito bem, isso é um pedaço da história. Qual era o contexto? Bom, mas para não deixar de falar dos números. Bom, esse bairro do Recife hoje abriga o Porto Digital, que tem 350 empresas, fundamentalmente das áreas de tecnologia de informação e indústrias criativas, numa proporção mais ou menos de 4:1. Tem cerca de 15 mil pessoas trabalhando lá, e o faturamento do conjunto dessas empresas para o ano 2022 foi estimado em 4 bilhões de reais. Esses números são muito expressivos para a nossa realidade lá em Pernambuco, certamente. De qualquer maneira, 4 bilhões numa mancha urbana é um número expressivo em qualquer lugar, mas o contexto é que mais importa numa hora dessa. Como é que nasceu o Porto e por que nasceu? Quem conhece aqui um pouco da história de Pernambuco, enfim, Pernambuco foi um estado bastante desenvolvido, bastante próspero, até o começo do século passado. Recife era a terceira maior cidade do país, mais próspera e tal. Depois teve todo um processo de desenvolvimento mais concentrado aqui no sudeste do país, depois ao sul, fez com que, obviamente, o Recife fosse perdendo posição relativa. A matriz econômica do nosso estado e da nossa capital era extremamente tradicional, era a matriz econômica sucro-alcooleira, baseada, portanto, na monocultura da cana-de-açúcar, e em terras de baixa produtividade. E até essa atividade, que era a principal, perdeu completamente a relevância, porque outras áreas do Brasil, como Goiás, Mato Grosso e São Paulo, investiram bastante na produção da cana-de-açúcar, com variedades mais apropriadas, de muito maior produtividade, de sorte que não restou mais muita opção para aquela velha economia pernambucana, e ela foi declinando. No começo dos anos 90, Pernambuco, e a cidade do Recife, em especial, por ser a capital, viveu talvez o pior dos momentos. O momento em que o mundo inteiro passava pela ebulição da globalização, com tudo que isso implica, da abertura do comércio, da redução das barreiras tarifárias, da hipercompetitividade em escala global, da desregulamentação dos mercados, etc., etc. As economias menos estruturadas, as economias mais frágeis, elas não tinham musculatura para concorrer. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, em especial, culminou, do ponto de vista acadêmico, com um percurso, digamos assim, completo, de formação de um capital humano altamente qualificado na área de tecnologia de informação. A história começa com o mestrado de informática, né, como se dizia, depois o curso de graduação, ainda nos anos 70, e depois, em 91, 92, criou-se o doutorado em
em ciência da computação e sistema de informação. E hoje tem um centro que é nível 7 na CAPES, que tem mais de 100 PhDs e tem mais de 2.000 teses publicadas. Aliás, comemorou-se há pouco mais de 2 meses. Como é que se faz 2.000 em ordem? Milésima, 1.000 é milésima, 2.000 milésima é 2 milésima. 2.000 teses. Mas veja o que acontecia. Vou dar um número para vocês entenderem o drama, Júlia. A turma de mestrado de 1993 era composta por 17 pessoas. Todas as 17 pessoas foram contratadas para trabalhar aqui no Rio, uma parte, e em São Paulo, a maior parte, no Banco Itaú, ao entrarem no mestrado. 17 pessoas começavam a ser formadas, a entrarem numa formação pós-graduada, já empregadas. Isso só era bom para elas, porque podiam até descartar aquela bolsa mísera da CAPES e tal, e vamos embora, eu estou ganhando 8.000 do Banco Itaú para ficar aqui estudando, para daqui a 3 anos eu ir trabalhar em São Paulo. Então, tá bom. Mas para o Estado isso é uma desgraça, porque a gente vivia exatamente nos anos 90 essa transição de uma sociedade, digamos assim, analógica, de uma sociedade industrial para uma economia do conhecimento, que hoje a gente chama de economia da informação, economia de dados, economia digital, como a gente queira. Essa transição de um contexto para o outro encontrou Recife com essa configuração. De um lado, uma base de capital humano extremamente robusta, e, do outro lado, uma decadência econômica completa. O problema que se apresentava para a gente, então, Júlia, era o da retenção de pessoas, retenção de talentos. Não era outro, porque na economia da informação, o que importa é gente. Todo o resto a gente compra fora. Pessoas é que você não compra fora facilmente. Então, como é que a gente podia formar graduados, milhares ao ano, e pós-graduados, mestres e doutores, e ver essas pessoas saírem da cidade? O principal ativo nessa economia, que é o capital humano, não é mais matéria-prima, energia e mão de obra barata, como na sociedade industrial clássica. Agora, é fundamentalmente o talento criativo, o capital humano qualificado, que é o único que inova. Então, criou-se um conceito, um entendimento de que era preciso fazer alguma coisa para reter esses talentos. Ok. O que é que nós fizemos, então? Começamos a procurar formas, não de gerar mais bolsas através da Fundação de Amparo, aqui chama FAPERJ, a nossa se chama FAPESP, porque esse é um modo convencional. O entendimento foi, o talento vai embora, não é porque o valor da bolsa é baixo, o talento vai embora porque não tem uma economia deprimida, como é a nossa, de baixo dinamismo, nenhum problema relevante para você resolver. Não tem problemas complexos para você resolver. Se eu tiro um PhD, não me peça, não queira me contratar para cuidar da folha de pagamento ou do sistema de controle de estoques. É isso que resta numa economia de baixo dinamismo. Era preciso que o Pernambuco criasse alguns mecanismos a partir da concentração dessas competências todas, não só o capital humano, mas laboratórios e outras coisas mais, legislação, aquilo que configura um ecossistema para você poder reter as pessoas. E aí a gente começou a comprar problemas relevantes para resolver lá. Comprar problemas relevantes aonde? Onde eles existem. E onde é que eles existiam nessa época? Fundamentalmente em São Paulo, que é o núcleo mais avançado da economia, aqui no Rio de Janeiro, uma parte também, e fora. E assim nascem, na sequência, o CESA, que é um dos principais institutos de inovação do país. O CESA hoje tem 1.200 pessoas, é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife.
e, na sequência, o Porto Digital. Então, na gênese desse ecossistema chamado Porto Digital, que, quando nasceu, no ano de 2000, tinham 3 empresas e 46 pessoas empregadas, nós somos hoje 350 empresas e 15 mil pessoas empregadas, com um faturamento de 4 bilhões, que é uma coisa que dá um alento, deixa para a gente um gosto bom de dizer, puxa, a gente é periferia da periferia, porque o Brasil é um país periférico e a região Nordeste tem essa condição periférica por conta, enfim, da história toda. E aí você faz nascer ali um empreendimento de classe mundial que tem números que são expressivos também de classe mundial. Então, isso é muito alento. A gente fala disso como uma maneira até de dizer, ó, é possível romper certos preconceitos que a gente tem em relação a nós mesmos. Não, isso aí isso é um sonho, é um delírio. Não. Aliás, é bom sonhar, né? Então, a gente começou de um sonho e tem aí números legais. Ô, Chico, qualquer semelhança é mera coincidência. É legal que a gente escuta, né, o Porto Digital e fala assim, quem sabe a nossa visão aqui também, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre o ecossistema do Rio de Janeiro, como é que a gente está, e essa discussão sobre talentos também é importante para a gente, né? Que hoje eu não tenho os números, não sei se Marcel tem, mas a impressão é que nossos cérebros voltaram a fugir também, né? Do Rio de Janeiro a gente tem que trazer de volta. Boa noite a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Júlia, prazer aqui estar com o Chico. Meu nome é Marcel Balaciano, sou subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação aqui do Rio, representando o secretário de Desenvolvimento. O nome da secretaria mudou semana passada, ficou um pouquinho maior, agora o Chicão Bolhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, antigo secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, que é a área de planejamento urbano lá da prefeitura foi ficar na nossa secretaria também. Como a Júlia aqui falou, acho que, ouvindo o Chico, acho que todos os projetos aqui que a prefeitura tem feito, em especial o Porto Maravilha, o Porto Digital de Recife foi um dos principais benchmarks, muitas conversas, estudos, inclusive com gente, com o pessoal de lá mesmo, né, que inspiraram muito aqui o que a gente está fazendo. Estava até falando com o Chico um pouco antes, vou dar só um passinho para trás antes. Lá atrás, a gente está na terceira gestão do prefeito Eduardo Paes, lá quando ele começou o seu primeiro mandato, em 2009, o cenário econômico brasileiro, fluminense, carioca, era completamente outro. E no Rio, né, depois, muito que se foi feito, né, a gente tinha um objetivo norte que, uns anos passaram, que foram as Olimpíadas, em 2016, que, com as Olimpíadas, eram uma justificativa, né, para várias questões sendo feitas, intervenções urbanísticas, econômicas e tudo mais. Passado esse período, né, o Brasil passou por uma crise muito, muito forte, a pior recessão da história até então, 2014, 15, 16, crises políticas nacionais, crises políticas de todas as ideologias políticas, né, crise política aqui no Rio também, depois pandemia. Então, quando o prefeito voltou nesse terceiro novo mandato, a gente precisava de um norte, uma nova Olimpíada, né, entre aspas, e essa questão da inovação o nosso objetivo, né, o Rio, como a gente falou antes, ainda não mas nosso objetivo é que o Rio seja a capital da inovação da América Latina, e por isso várias ações, iniciativas, projetos da prefeitura como um todo, a maior parte delas, muitas delas lideradas, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Chicão Bolhões, vão nesse sentido. Falando mais especificamente aqui do Porto Maravilha, eu não sei se todos aqui vocês conhecem, mas está fazendo um hub de inovação junto com a educação aqui na área do Porto. Isso é um projeto de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento urbano. Já vou falar isso um pouco mais para frente. Antes de começar a falar um pouco aqui desse hub, é um galpão de 10 mil metros quadrados. As obras vão ficar prontas agora, no final do mês, começo de novembro, onde metade desse espaço, 5 mil metros quadrados aproximadamente, vai ficar a primeira graduação do IMPA, um estudo de matemática pura e aplicada, e o IMPA é muito o Brasil que dá certo, né? Um dos orgulhos nossos. Infelizmente, o Brasil, 500 anos de história, não tem nenhum prêmio Nobel, mas a gente tem um carioca, o Arthur Ávila, tem uma medalha Fields, aqui o IMPA, né?
ex-aluno, professor, pesquisador do INPA, tem a medalha Fields. Então, o INPA, eu não sei se todos aqui conhecem, eu, particularmente, já conheço já há muito tempo, porque eu sou economista de formação, trabalhei muito tempo, sou licenciado hoje lá da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma relação muito forte com o INPA. Então, vai ter essa primeira graduação do INPA. O INPA, até então, tem cursos de mestrado, doutorado, e agora vai ter essa primeira graduação em 4 cursos: ciência da computação, ciência de dados, matemática e física, mais voltado para business, para negócios. Isso, muito que o Chico falou, né? Esses problemas, muitos lá que tem em Recife, também são os nossos. A gente tem um capital humano aqui altamente qualificado, mas a gente conseguir reter esse pessoal aqui é nosso grande desafio, e essa fuga de cérebros, né, como a Júlia também comentou. Então, o objetivo do INPA, do INPA Tech, onde vai ter esses cursos de graduação, vão ser 100 vagas por ano, voltados para alunos de escola pública e via Olimpíadas de Matemática. E na outra parte desse espaço, desse hub, vão ter as empresas, startups e tudo mais. Só falando um pouco mais tecnicamente aqui, parte mais burocrática, como é que vai funcionar isso de governança. Alguns projetos da prefeitura, até passado, eu particularmente concordo muito com essa ideia, a prefeitura, o poder público, né, dá o investimento inicial, o prédio, lá, o espaço é da prefeitura, as obras estão sendo feitas com dinheiro público, municipal, 37 milhões de reais, mas depois quem vai tomar conta desse hub não é a prefeitura, vai ser o setor privado. A gente está até, ontem foi aberto um edital para ver quem vai ser o gestor desse hub. Por que isso? Porque os políticos passam ciclos, e que bom que é isso, na democracia faz isso, ciclos políticos acontecem, uma vez é eleito, depois não é mais, e entra pessoas que pensam diferente, que bom que seja assim. Mas, então, para ter uma perenidade, a gente acha que a prefeitura, o poder público, dá o start inicial, e depois, o negócio tão sustentável vai funcionando. Aqui um exemplo, talvez seja mais fácil de visualização, é o Museu da Manhã. O Museu da Manhã foi feito dessa maneira, lá atrás, terreno público, a obra feita pelo poder público, mas quem administra aquilo não é a prefeitura. A prefeitura tem um assento no conselho, do secretário de Cultura, mas é o IDG, é um instituto presidido pelo Ricardo Piquet, que toma conta daquilo. Daí tem patrocínios privados, Santander, Fundação João Roberto Marinho e vários outros lugares, e isso consegue passar. Então, o Rio, por exemplo, na gestão passada, municipal, passou por uma crise política muito forte, mas o Museu da Manhã permaneceu muito bem, né, como a gente está vendo com ele hoje. Então, a governança lá do Porto Maravilha vai ser exatamente essa. Vai ter esse gestor privado para tomar conta desse, ou seja, se uma startup para entrar lá, não vai falar com o prefeito da Paz, secretário de Cambulhões, vai falar com esse gestor que vai cuidar desse hub. E junto com o INPA, que é uma âncora, como eu falei inicialmente, muito forte, muito o Brasil, que dá certo. Pegando um pouco o gancho do que o Chico falou, assim como o Recife, o Rio tem um capital humano altamente qualificado. A gente tem várias instituições de ensino, de pesquisa, muito fortes. Ontem mesmo eu estava lá na UFRJ, no Parque Tecnológico, num evento também falando sobre esses temas. A gente tem a UFRJ, tem UF, não é na cidade do Rio, em Niterói, mas aqui do lado, Unirio, UERJ, as privadas também, FGV, PUC, BMEC, IME, o próprio INPA, né, que vai ser essa âncora lá do Porto Maravilha. Mas eu não sei qual é o maior problema do Rio, mas certamente um dos maiores problemas é justamente esse que o Chico falou lá do Recife. A gente tem um capital humano altamente qualificado, a pessoa se forma muito bem aqui, mas acaba tendo que ir para São Paulo ou para fora do país. Isso é um problema não só local, mas nacional também, na fuga de cérebros, para ganhar dinheiro e estabelecer. Então, essa que é a questão, a gente conseguir esse capital humano altamente qualificado que a gente tem, conseguir tangibilizar isso, transformar isso em geração de emprego, renda, em movimentar a economia. Por isso, então, essas questões todas de ecossistema, e estar no mesmo espaço físico, no mesmo espaço, no mesmo galpão, a gente vai ter um gêniozinho do INPA, podendo, de manhã, estar estudando e, de tarde, fazer estágio numa startup, numa empresa
numa empresa de tecnologia. Então, o Porto Maravilha é um dos principais projetos, né, nesse sentido, mas a gente tem vários outros, depois eu falo um pouco mais detalhadamente sobre cada um deles, só vou pontuar aqui rapidamente. A gente tem o ISS Tech, que basicamente baixou, a gente quer fomentar lá na região do Porto. Falando da parte de desenvolvimento urbano, estão sendo construídos prédios lá ao redor do Porto Maravilha, inclusive 100 apartamentos foram comprados pela prefeitura, onde esses alunos vão morar lá. Então, a gente está fazendo desenvolvimento econômico, né, visando muito o futuro, mas também desenvolvimento urbano lá da área do Porto. E tem vários outros projetos, essas TEC, Programadores Cariocas, mas que eu falo um pouquinho depois. Perfeito, Marcel. A gente tinha até uma pergunta aqui minha, que era qual era a relação da inovação com o desenvolvimento das cidades, né? Porque não precisa ser uma coisa apartada, assim, separada. Grandes empresas inovam e isso não transborda para a cidade. E a gente vê vários lugares do mundo, né? E aqui esse projeto do Rio de Janeiro é muito interessante porque isso sempre trouxe moradia, também, né, a coisa da cidade boa para viver, trabalhar, se divertir, tudo muito junto, né? Então, e investir, perfeito. Mas então vou fazer aqui minha primeira pergunta sobre talentos, né? Porque a gente falou sociedade do conhecimento, sociedade da informação, da inovação. A gente precisa de talento. Talento é aquilo caro para se formar, né, e aí depois fácil de se perder. A gente não compete mais só Recife, Rio, São Paulo, Florianópolis, a gente compete com todo o exterior hoje, né, aí nesse momento de nômades digitais. O Rio de Janeiro mesmo, né, tem uma ação, não sei se Pernambuco ou Recife tem, de ser uma cidade. A gente tem aqui o pessoal da Estônia até que, né, faz esse trabalho muito bem de receber pessoas do mundo inteiro, de ter o lugar do cidadão global. E como é que, nesse momento, a gente faz com que, ainda com a nossa moeda, né, que vale muito menos em relação a outras, como é que a gente faz com que a gente não perca e a gente retenha esses talentos? Isso é uma pergunta, mesmo porque eu vou dar duas contextualizações. Uma é que tem um pesquisador, que é o Paul Graham, que estuda as empresas do Vale do Silício, e aí ele fala que os nerds, para você ter nerds, né, que agora era ruim ser nerd, agora é bom ser nerd, né? Então, para você ter os nerds, você tem que ter o quê na cidade? Outros nerds e qualidade de vida, né? Porque eles querem interlocução qualificada, como o Chico falou, problemas interessantes, complexos para se resolver, com soluções complexas, e qualidade de vida, né? Como é que a gente gera um ambiente que propõe isso para atrair esses talentos? E um outro exemplo, quando a gente foi, eu e Cris é a pessoa responsável aqui pela Casa Firjan, está nos ouvindo, e a gente foi lá em Recife, quando estava montando a casa, para ver como é que o que eles tinham feito e tal. E aí uma pessoa que trabalha com o Chico lá nos falou assim: olha, eu tive um problema num momento aqui que era gente para trabalhar nas empresas. E eu tinha tanta empresa querendo tanta gente que a minha solução foi ir para a praça de alimentação de um shopping que tem ali perto. E aí as pessoas que já eram estagiárias iam avisando, eu ia falando, quem está fazendo computação, chama ali ele. Ele foi para a praça do shopping angariar a gente, porque tinha mais emprego do que a gente tinha de talentos, e essas coisas não estavam se encontrando, né? Então, de um lado, eu tinha aquelas empresas que não sabiam onde os talentos estavam, e, de outro, aquelas jovens que não estavam vendo aquilo como oportunidade. E aí, minha pergunta, finalmente, como é que que exemplo vocês já viram que deu super certo, e aí pode ser em Recife, no Rio, ou em algum outro lugar do mundo, de atração? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o vencedor da Octacity, do desafio de startups de ontem, né, que estão aqui, são de Niterói, e eu acho que um prêmio de startup já é legal para a gente manter talentos aqui. Que outras coisas a gente pode fazer para atrair e manter objetivamente esses talentos aqui? Para ter aquele problema da praça de alimentação. Olha, isso aqui não é receita de bolo, não, tá? Vou falar um pouco, é um misto de teoria
misturado com observação de vários ecossistemas mundo afora e o caso particular do Porto Digital. Então, misturando isso tudo, dou toda a razão a você, a centralidade na economia de hoje, Júlia, é no capital humano qualificado, e o desafio é formar, atrair e reter esses talentos. Pronto. Até aí, ok, é uma coisa bastante óbvia. O Porto Digital tem um déficit estrutural de mão de obra de 1.000 pessoas. A gente nunca consegue zerar esse déficit. Portanto, tem sempre 1.000 ofertas de vagas a mais, que é um problema bom para resolver, não é? Então, bom, o que é que eu destaco e relaciono a minha resposta ao escopo desse papo da gente, que é a figura dos ecossistemas. O trabalhador criativo, ele é diferente do trabalhador tradicional. Tá? Da Revolução Industrial para cá, vamos combinar isso, criou-se um tipo de classe trabalhadora que tem os seus paradigmas e que tem os seus atributos. A geração de um emprego industrial pressupõe a disponibilidade, eu diria até cultural, além de pessoal, de você se deslocar um bocado. As cidades foram crescendo, as indústrias ficaram grandes demais para ficarem nos centros e nas regiões habitadas, então foram para as periferias. E o trabalhador, digamos assim, tradicional, ele tem um ethos que suporta, por exemplo, gastar 2, 3 horas do dia no transporte. Não é bom, ninguém gosta, mas faz parte do sistema de valores. O trabalhador do conhecimento, não. Isso é só um exemplo. O trabalhador criativo, ele precisa de, usando aqui o que a gente falava hoje, dos 3 T's, né? Do Flórida, de um bom território, com as boas infraestruturas, com serviços urbanos, com transportes legais, com cultura, com bar, com gastronomia, biblioteca, cinema, quer vida que você possa desfrutar. Dar encontros. Segundo, ele quer tecnologia, porque esse é um mundo da inovação tecnológica e configura o mais importante dos ativos que você tem para oferecer para um trabalhador criativo, para oferecer para um talento que tira um mestrado no INPA, por exemplo. O terceiro é o da tolerância. A tolerância é uma forma de a gente dizer conviver com a diversidade, com a multiplicidade. Quando a gente usa o conceito de ecossistema, Júlia, para dizer, ecossistema de inovação, vamos lembrar que esse conceito de ecossistema foi herdado dos ecossistemas biológicos de Bertalanffy. Toda a área de ciência que fala de ecossistema, ecossistema industrial, ecossistema tal, está buscando um conceito que nasceu no campo da biologia. E aí a gente traz para o campo da ecologia e descobre, assim, no mundo prático, duro, da produção, dos negócios, que a riqueza de um ecossistema está na sua diversidade, está na sua pluralidade. Então, quando você cria um ambiente em que você tem essas infraestruturas de serviços urbanos e de serviços tecnológicos avançados, e etc., etc., quando você cria uma ambiência em que você tem tecnologias que estão à altura das expectativas dessas novas gerações que configuram esse novo tipo de trabalhador, que é o trabalhador do conhecimento. E quando você tem uma cultura de agregação, uma cultura de tolerância, de atração do diferente, do outro, do oposto, né? Oposto, né? Porque a gente estamos agora vendo uma guerra, mais uma, né? São 2 guerras em paralelo, mas é um oposto, né? O objetivo de um aparentemente é destruir o outro. Isso não constrói absolutamente nada, né? Então, dito isto, eu boto de pé as bases do que, para mim, Júlia, configura uma resposta possível ao desafio do desenvolvimento das cidades no novo contexto, que é da construção e disseminação de ecossistemas de inovação. Um ecossistema é um espaço de formulação
de estratégias de longo prazo de desenvolvimento baseadas em inovação. Nos ecossistemas, você atrai o que tem de mais nobre nesse mundo. As infraestruturas, como eu já falei, o capital humano, o talento, os recursos que financiam, porque inovar é caro e fazer tudo isso que a gente está fazendo lá no Recife, vocês estão fazendo aqui no Rio, custa caro, mas essas coisas ganham uma sinergia em que a gente sai assim, de uma soma aritmética para uma soma sinérgica. Então, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro é uma cidade que deveria ter, talvez, algumas centenas, ou pelo menos uma centena de portos maravilhas, para poder abrigar e dar vazão à generosidade que o Rio teve, que a história concedeu ao Rio de Janeiro, de ter uma qualidade de gente tão bacana como é aqui. Gente diversa, gente bem formada, como você falou, uma série de universidades, escolas técnicas, etc. E tem os seus problemas também. E como é que nós vamos resolver isso? Se a gente não atrair e reter os melhores talentos, nós não vamos quebrar o ciclo que está levando o Rio de Janeiro a um declínio, como nós vemos lá também, na nossa cidade do Recife. Então, não é receita de bolo, mas certamente a estruturação do capital humano, perdão, dos ecossistemas, sob certas bases mais sofisticadas, em que você tenha os atributos necessários para atrair e reter gente, é o começo de uma nova história, de uma nova trajetória de desenvolvimento. Como o Rio é muito grande, o Rio é 8 vezes maior do que o Recife, por exemplo, em termos de população, 7 vezes, comportaria a gente olhar para o mapa da cidade, fazer uma territorialização dela, ver aspectos vocacionais da cidade, em especial aquelas baseadas no soft power que você falou. O Rio não é mais uma cidade industrial clássica, não comporta mais, e criar os ecossistemas apropriados. Então, é algo que merece prioridade, porque a prioridade é que traciona recursos. Então, se prioriza algo nessa linha, se conseguem coisas como o Porto Digital, como Barcelona, com 22 arroba, como Gothenburg, na Suécia, áreas todas, menciono algumas delas, áreas todas completamente decadentes, não degradadas, que hoje são espaços, nos seus respectivos lugares, diferenciados. Exato, um problema complexo tem uma resposta complexa, né? Tem que montar o ecossistema, e o Chico já está falando que só o Mara Valley não vai dar conta. Não, só pegando então esse gancho que o Chico falou, o Porto Mara Valley, que é esse hub, né, voltado à inovação e tecnologia, mas a gente também está fazendo um segundo hub da parte mais de economia verde, finanças sustentáveis, transição energética. Lá a gente também está pegando, na mesma metodologia governança, um prédio público degradado aqui na Cinelândia, o antigo imóvel do Automóvel Clube do Brasil. A prefeitura, as obras já começaram, a prefeitura está reformando esse prédio, e lá vai ser um hub voltado para finanças sustentáveis e transição energética. A cidade do Rio conta uma história de sustentabilidade muito grande, né? Aqui foi Rio 92, Rio mais 20. O primeiro inventário de emissões de gás de efeito de estufa foi feito na cidade. O próprio prefeito Eduardo Paes já foi secretário de Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito César Maia. Como deputado federal, também teve leis voltadas a essa questão. A gente tem, no nosso capital humano, a gente tem vários pesquisadores, líderes lá do PCC e tudo mais, lá na COP, professor Suzana Kahn e tudo mais. Então, a gente tem essa questão de sustentabilidade, né, muito grande. Então, a gente, desde o começo da gestão, a gente também focou muito nessa trajetória, e a gente criou, então, foi sancionado recentemente, em junho, o decreto saiu semana passada, a gente fez uma lei chamada ISS Neutro, justamente o maior incentivo fiscal a nível mundial para o município para estimular o mercado voluntário de crédito de carbono. Ou seja, hoje em dia, tudo é ESG. O Rio tem como metas ambientais de até 2050 ser carbono zero.
carbono neutro. Então, a gente estimula que e muitas empresas hoje, o Brasil, né, não tem um mercado regulado ainda, até está em discussão com o novo governo federal, enviar projeto de lei, tudo mais, para regular o mercado, mas hoje em dia que a gente tem um mercado voluntário de crédito de carbono, e a gente, então, fez essa lei, né, foi feita no ano passado, foi enviada para a Câmara de Vereadores no ano passado, enviada em março de 22, aprovada em primeira votação em novembro, aí os times do poder público, né, que são demorados, né. Aí, em maio, foi aprovada em segunda votação, em junho sancionada, agora em outubro saiu o decreto, em novembro vai sair o edital, onde a prefeitura estimula que as empresas se tornem carbono zero, com uma restituição do ISS. A gente criou como se fosse uma espécie de fundo, 60 milhões de reais, para que essas empresas possam ter a restituição do ISS, caso, voluntariamente, elas queiram se tornar o seu escritório de advocacia, o seu banco, ou sua loja carbono zero, desde que seja, né, pagadora de ISS e tudo mais, para ter direito a esse benefício, e além de ter baixado também o ISS de 5 para 2, dessa nova economia, vamos chamar assim, de economia verde. Então, esse segundo hub de finanças sustentáveis, transição energética, a gente também tem uma aqui, Petrobras aqui, grandes petrolíferas são aqui. A gente, inclusive, atraiu nesse mercado de crédito de carbono uma das principais plataformas globais que transaciona crédito de carbono do mundo, chamada Air Carbon Exchange. Ela é de Singapura, que veio para a América Latina, para o Brasil e ia para São Paulo. A gente conseguiu trazer ela aqui para o Rio, desde final de 21. Ela está aqui, e a gente, no ano passado, fez aquelas bicicletas laranjinhas, né, do Itaú. Na verdade, o Itaú patrocina, elas são de uma empresa chamada Tembici, de compartilhamento de bicicleta. Então, créditos de carbono gerados na cidade do Rio pelos usuários dessas bicicletas. Sei lá, se eu vou da minha casa para a prefeitura de carro, eu emito uma quantidade de toneladas de crédito de carbono. Se eu for de bicicleta, não. Então, a Tembici tem um cálculo lá, com metodologias internacionais e tudo mais, ela é dona desse crédito de carbono. Então, crédito de carbono gerados na cidade do Rio foram transacionadas numa plataforma global, numa espécie de bolsa, né, sediada no Rio, e foi o primeiro leilão, a primeira transação dessa modalidade do mundo, feita no passado aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é o segundo hub, digamos assim, que a gente também está fazendo a mesma metodologia. A prefeitura dá o start inicial, com a parte física, e depois o privado vai tomar conta desse hub, via edital, alguma coisa nesse sentido. Eu só queria pegar um ponto que o Chico falou do déficit de 1.000 programadores, de 1.000 lá no Porto Digital. Esse é um problema, né, um problema bom, digamos assim, não só de Recife, do Rio e do mundo. Visando isso, que a gente fez uma iniciativa, dado que a gente também é o poder público, tem que olhar muito o lado social, chamado Programadores Cariocas. Dado esse déficit que o Chico falou, que tem lá, e que também tem de profissionais de programação, existem vários cursos de bootcamps que eu saio meio que do nada e eu consigo, 6 meses depois, obviamente o curso muito grande, 400 horas, me tornar um programador júnior. São cursos relativamente caros, em valor absoluto, custam uns 20 mil reais, mas que tem uma alta empregabilidade, dado que existe esse déficit. Então, a gente pensou, dado que existe e por que, então, existe essa solução, entre aspas? Por que não fazem isso? Por N motivos, né? Ou assimetria de informação, eu não sei que o setor de TI está bombando, ou realmente, beleza, mas 20 mil, não tem 20 mil reais para pagar isso. Mesmo que muitos desses cursos são naquele sistema de que você faz o curso, só paga depois de acabar o curso e tiver formado. Então, a gente falou, como poder público, vamos pagar esse curso para as pessoas mais pobres. Então, a gente lançou Programadores Cariocas. A gente foi feita uma licitação, 2 empresas ganharam, um Senac, em parceria com a Resília e a Generation, que é ligada lá à McKinsey. Em resumo, era um investimento alto, mas que a gente acha que tem um retorno muito bom para a sociedade carioca. Era um investimento de 15 mil reais por aluno, aproximadamente, onde a prefeitura pagava o curso por meio de bolsas, voucher mesmo, dava um auxílio de 500 reais por mês, por 6 meses, e um computador no final do curso. No primeiro ciclo, final do ano passado, começo desse ano, a gente formou 750 jovens, dos locais mais vulneráveis da cidade, com ensino médio completo, sendo 70% negro, 40% mulher no mercado majoritariamente masculino e metade morador de comunidade. E eu acho que um exemplo que eu sempre gosto de dar de uma aluna lá, ela era manicure, mãe, conheceu programadores para inscrever o marido, que é motoboy,
e gostava de informática, essas coisas, falou, vou inscrever ele lá. Acabou se inscrevendo também. Resumo, ela de manicure, arrumou um estágio na área de programação, e semana passada foi contratada numa multinacional, ou seja, a prefeitura teve um investimento alto, R$15 mil por aluno, mas conseguindo transformar a vida dessa menina e dessa família, na verdade, e os R$500 que a gente usava de auxílio, ela usava para pagar uma babá para cuidar da filha dela. Então, acho que a gente, como poder público, são várias iniciativas que conversam entre si para nessa temática de inovação. E é um exemplo bem objetivo, né, de atração de talentos. Eu tenho certeza que muita gente aqui que é do Rio de Janeiro não conhecia, porque a gente não conhece, né, muitas dessas coisas que estão sendo feitas. Eu queria abrir agora esse momento para a gente fazer alguma pergunta que vocês tenham, para a gente compartilhar aqui com eles, e queria pedir desculpa aos tradutores e às pessoas, os portugueses, porque Marcel fala rápido pra caramba. Imagina como o tradutor está fazendo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Não? Tem uma pergunta ali. A gente tem microfone aqui, gente, perto aqui dele? Tem um aqui. Não, ali é para ele ali, ó. Ah, você vai pegar outro microfone, tá bom. Tem mais alguém que tem a pergunta? Porque a gente já faz duas e as duas respostas para dar tempo. Não, só ele. Tem mais uma ali. E 3 perguntas. Então, acabaram as perguntas, muito obrigada. Então, a gente vai fazer essas 3, pode ser? A gente faz de uma vez e depois já faz as respostas, porque esse tempo aqui é de mentira, que a gente está atrasado. Boa noite. Meu nome é André, eu sou fundador da Zani, que é uma startup, uma green tech aqui do Rio, e eu ia tratar desse ponto até com o que a gente falou um pouco. Talvez a gente esteja olhando inovação ainda com o olhar do século passado, principalmente com os governos. A gente só falou aqui de coisas fixas. Vou fazer um prédio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, cara, o que as empresas mais precisam do lado do governo é o fomento, o apoio para esse desenvolvimento. Então, eu boto um pouco para vocês, que eu tenho passado por isso. No caso, até a Prefeitura do Rio, que eu tenho relação, tento fazer relação, quantos projetos de inovação em tecnologia, usando startup, o próprio Estado ou a própria Prefeitura usou e incentivou. A gente tem a lei das startups que criou lá o programa, o contrato de inovação tecnológica, tem uma série de coisas. O Recife fez um projeto lá com o João, o prefeito. Rio, uma série de coisas, não fez nenhum, nem iniciou. Então, eu só digo o seguinte, a gente está falando um pouco do físico, do prédio, uma série de coisas, e o mundo já é digital. As pessoas, como vocês falaram, não estão nem só localmente. Você pode atender, hoje em dia, tem contratados nossos que é da Índia, da Ucrânia, então você não precisa nem estar fisicamente. A gente está falando um pouco de fazer o físico, e, por outro lado, muitas vezes essa ação de até abrir um pouco essas portas, receber as empresas para ouvir. Eu mandei e-mail, mensagem para vários coordenadores, secretários e até empresas que são públicas, e nenhum nunca me respondeu para dizer, legal, vem aqui só para ouvir o que é inovação, o que você está propondo de tecnologia, para a gente apoiá-los aí nessa questão. Obrigada, Andréa. A gente teve aqui, isso fomento, é uma das frentes, com certeza, e a gente teve aqui ontem a FINEP, falando, você não estava aqui ontem? Eles falaram, alguém estava aqui ontem e viu? Depois conta para eles que falaram de vários dinheiros emprestados e dinheiros de investimento para a startup. Espera aí, porque eu vou dar aqui para elas fazerem a pergunta. Pode passar o microfone aqui para cá? Está com quem? Está com ela lá. Vai lá. Na verdade, assim, um contraponto um pouco a isso, né, que a gente está falando de tecnologia, mas vocês mesmos também falaram muito de qualidade de vida, né, nas vocações do Rio. E como é que você consegue equilibrar essas duas questões, né? Porque o Rio tem uma história absolutamente única e uma natureza que é a sua própria, seu cartão de visita, é a sua raiz, né? Como é que você equilibra essas duas questões? Porque a gente está num mundo que está precisando desse equilíbrio, né? Dessa diversidade, desse...
Como é que é seu nome? Desculpa. Maria Luísa. Maria Luísa. Obrigada, Maria Luísa. É a coisa do tangível, né? E intangível, qualidade de vida. Vai lá. Olá, olá, boa noite. Meu nome é Gabriela. Assim como o Marcel, eu sou da economia. E na literatura eu gosto muito da Mazzucato. E vocês falaram muito sobre o papel do Estado, né, assumindo, e depois a iniciativa privada assumindo também, comprando essas iniciativas. E hoje, mais cedo, a gente viu numa mesa, né, sobre vários vales de inovação, sobre a dificuldade que eles têm, né, de fazer essa transferência de forma mais concreta. Em que horizonte temporal vocês veem isso acontecendo, né, principalmente no caso do Maravale, e como que a Prefeitura pretende continuar apoiando esses projetos depois? E essa pergunta da Gabriela, a Gabriela não se apresentou, citou até a Mazzucato, e ela é do Parque do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ela trabalha lá. E sou neta de uma nordestina de Recife muito arretada. Muito bem. Tá, bom, vou começar do final, muito rapidamente. Um dos fatores relevantes para você manter um ecossistema de inovação de pé é a governança. Tá? E não vamos aqui o que é governança. Cada um tem sua compreensão própria, mas a governança é fundamental. Um dos componentes da governança é o modelo jurídico que dá suporte à gestão dessa iniciativa. Na institucionalidade brasileira, a modalidade mais, digamos assim, mais avançada se chama OS, Organização Social. As OS são políticas públicas com a gestão privada. E quanto mais radical for a política pública e mais radical for a gestão privada dessa política pública, mais tende a dar certo. Disse que eu queria começar a responder por você, porque o Porto Digital nasce 100% de iniciativa pública. O governo do Estado aportou 30 milhões de reais para que essa OS recém-criada pudesse adquirir 4 imóveis. Esses 4 imóveis funcionariam como âncoras do governo, trabalhando aqui o conceito da hélice tripla. Então, um imóvel histórico degradado foi restaurado para abrigar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Escritório de Urbanismo do bairro. Um segundo edifício foi restaurado para abrigar empresas, sejam empresas nascentes e sejam empresas já maduras que estavam na cidade que a gente queria atrair lá para o Porto Digital. O terceiro prédio foi adquirido para sediar um braço da universidade, o braço de inovação, que na ocasião a ideia era que fosse todo o departamento, todo o centro de informática, bateu na trave nas questões internas da universidade, mas saiu de lá, da universidade, um spin-off chamado CESA, a que eu já me referi, que é um centro de inovação. E a quarta âncora era a própria, o espaço, a edificação que abrigaria a equipe enxuta de gestão de todo esse ecossistema. Esses 30 milhões se converteram, se multiplicaram por algumas dezenas, e hoje, pasmem, o contrato de gestão que está em vigor com o Porto Digital é um contrato de gestão de R$16 mil. Ou seja, há um tempo, são 23 anos, tá? O Porto Digital tem 23 anos. Mas se o Porto Digital começou 100% público, com financiamento público, hoje depende muito pouco deste financiamento público original, que se chamava Governo do Estado de Pernambuco. Fomos atrás de outras fontes. Claro, emendas parlamentares. É um dinheiro público, mas é de outra natureza. FINEP, aqui já se colocou, que agora o Brasil vive um momento muito legal, porque se reencontra com a importância da ciência, da tecnologia e da inovação, e a FINEP já vem de um ano e pouco para cá, com chamadas e mais chamadas voltadas para ecossistemas de inovação. Fundos privados, fundos europeus, ou seja, quando você diversifica as fontes
de financiamento, você consegue se independizar. Quanto mais independente, você mais ganha afeição privada, que requer eficiência, que requer abertura de novos mercados, uma porção de coisas que aqui, por aqui eu paro. Mas é, sim, possível, e eu dou esse caso concreto do Recife, fazer esse fade-out, que é o caso concreto que nós vivemos lá. Tem o caso do André, do Fomento, e da Maria Luísa, com Tangível. A questão do fomento, a questão do fomento, rapidinho. Um ecossistema pressupõe um território. Você vai dizer, isso é uma contradição, a gente vive no mundo digital, inclusive o colega fala, eu tenho gente da Estônia, eu tenho gente da Ucrânia trabalhando. É verdade. Mas o território que chama o contato físico, isso aqui não é um papo careta, não, tá? O trabalho híbrido foi experimentado agora, recentemente, de maneira forçosa por conta da pandemia. A gente não se preparou para o trabalho híbrido. Simplesmente a gente embarcou nele sem método, sem ferramentas, sem indicadores. E agora fica uma torcida. Não, o trabalho híbrido é muito ruim, o bom é o presencial. Aí o outro rebate, que nada, isso já passou, o tempo é digital, o bom é o remoto. É torcida pura, porque a gente não mede, a gente não lastreia as nossas opiniões com base em indicadores, porque simplesmente a gente não se preparou para isso. Muito bem, mas sem entrar no mérito de qual percentual do hibridismo deve fazer parte do contexto de trabalho de cada negócio, eu queria somente registrar um aspecto. O elemento mais importante de um ambiente de inovação se chama gente. E gente é quem gera conhecimento. E o conhecimento, ele cresce, e, portanto, tudo que decorre dele, a inovação em especial, quanto mais o conhecimento circula, mas, em especial, um tipo de conhecimento que é o conhecimento tácito. Quando vocês ouvirem alguém dizer, olha, dá para tocar o mundo só no remoto, explorem um pouco mais, aprofundem a questão. Porque se eu trabalho no remoto, eu perco aquela condição de adquirir aquela dimensão do conhecimento que é tácita, que não está escrita em nenhum manual, que não é codificável. No nosso caso, eu fui empresário de TI muitos anos, a gente trabalha realmente com códigos duros. Então, se tem um segmento onde o híbrido pode funcionar muito, é o segmento de desenvolvimento de software, e talvez seja a atividade que mais tem a gente trabalhando nessa modalidade. A questão dos incentivos, para mim, eles têm que ser concentrados muito mais nos processos que criam as condições para a atração do talento, do que propriamente no incentivo ao negócio em si. Se você for ver matematicamente, você vai ver que tem uma compensação, e que, no fundo, ao invés de pedir um benefício, que deve ser dado, a redução de 5% para 2% é fundamental, as empresas precisam desse estímulo, mas, fundamentalmente, criar as condições para que, repito, a gente seja capaz de atrair e reter talentos. Obrigada, Chico. Dá vontade da gente ficar aqui, assim, a noite inteira, conversando, mas a gente não tem tempo. A Bebel já está assim, no relógio, porque a gente tem outra pessoa aqui depois da gente. Vai, Marcelo. Vou tentar falar aqui rapidinho, e rápido, Desculpa os portugueses. Mas concordando aqui com o Chico, André, um pouco isso que o Chico falou, o nosso objetivo aqui é de melhorar o ambiente de negócios para que esse ecossistema, para que as empresas fiquem aqui. A gente, por exemplo, aprovou a Lei da Liberdade Econômica para simplificar. O nome da secretaria antigamente tinha simplificação no nome, para desburocratizar. Você falou que tentou falar com muita gente da prefeitura, nunca teve resposta. O próprio prefeito, super disponível, todo mundo encontra com ele, ou via rede social hoje em dia. Todo mundo, inclusive, semana passada, 2 semanas atrás, no Renovation Week, tinha 3 estandes da prefeitura, um do Corro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, outro da Invest Rio. Estou lá, o secretário estava, o presidente da empresa de diretoria, eu estava lá todos os dias. Eu acho que depois eu posso passar o telefone, mas a comunicação, não sei com quem que você já tentou falar ou não conseguiu, mas todo mundo lá super à disposição, os próprios programadores cariocas, dos 750 alunos,
uns 300 têm meu telefone e me mandam mensagem particular mesmo, que eu acho que tem que ter esse contato direto, direto com eles mesmos. Aproveitando o gancho também que a Júlia falou de Portugal, e é isso, a gente, por exemplo, talvez mais importante que abrir um edital para dar um dinheiro para a startup, a gente trouxe o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo, pela primeira vez aconteceu fora da Europa, vão ser 6 edições aqui no Rio de Janeiro, com um potencial que a gente estima de movimentar na economia 1,2 bilhão de reais nos 6 anos que vai ter e aumentar a arrecadação do setor de tecnologia em 1 bilhão de reais nesses 6 anos, com essas ações todas de inovação que a gente tem feito. Sobre a questão de qualidade de vida e tudo mais, acho que foi um dos grandes temas aqui de soft power e tudo mais. Todas as apresentações que a gente faz do Rio começam justamente com isso. O Rio é uma cidade maravilhosa. Carnaval, uma festa, um bom evento a ser aberto. Réveillon. Ficam brigando, Rio, Recife, aqui. Lá fora eles estavam, aqui que é maior, não, lá que é maior. Mas a gente sabe fazer festa, é muito legal isso, mas a gente não pode só saber isso. A gente também, além de saber fazer festa, além de ter as praias, beleza natural, a gente também tem um capital humano muito bom, também sabe fazer negócios, também sabe ganhar dinheiro, também sabe empreender. Eu acho que essa mensagem que é muito, muito importante, a gente tenta passar. E é muito legal, como a própria Júlia falou, que um dos nossos slogans deve ser fazer isso num lugar bonito e alegre, onde você possa trabalhar, se divertir, e investir. Só pegando um pouco desse gancho, um problema nosso no Rio também é muito de narrativa, obviamente, a gente tem muitos problemas, segurança é um problema muito sério, mas os indicadores mostram, daí, indo para a estatística, indo para a matemática, dados, obviamente aconteceu um caso trágico há poucos dias atrás na Barra, mas os indicadores de segurança estão melhorando consideravelmente, e eu acho que tudo que acontece no Rio é muito amplificado, assim, então acho que passa muito também por uma questão narrativa. Obviamente, a gente tem problemas muito sérios, mas talvez não seja tão grave quanto a opinião geral seja, e problemas normais que grandes metrópoles têm. Nova York não é diferente, Paris não é diferente, e tudo mais. Marcel, enquanto estava falando aqui do Rio, o Chico estava se lembrando de todos os números das capacitações lá em Recife também, e Carla ainda falou que não é nem Rio, nem Recife, que bom mesmo é Salvador. E a gente quer... gente, espera aí. Não, deixa eu... Olha, Marcel está assim, com a conversa aí que eu não concordo. Essa hora que o maior aqui... Olha, se tem um lugar em que tudo é o primeiro, o melhor, o maior, o mais e o único, se chama Recife, tá? Então, você pode dizer, é bom, é diferente, mas maior... Isso aí A gente chama ele aqui para ele dizer isso, olha a cara de pau. Gente, olha só, eu queria agradecer, queria dizer que enquanto a gente estiver brigando por número de programadores formados e por impactos na inovação, é muito bom, né? Assim, a gente escutar todas essas iniciativas. É claro que a gente ainda tem um monte de problemas, mas escutar todas essas iniciativas no Rio nos traz um alento para o coração, e ver tudo que, né, foi feito também lá em Recife, que é fora desse eixo da onde a gente espera isso, Rio, São Paulo, como é que conseguiu levar para fora e conseguiu criar um ecossistema lá, é muito legal também. Então, eu queria agradecer muito, pedir 1000 desculpas pelo horário, e dizer que a gente vai ficar aqui depois, se vocês quiserem, esse é um assunto que a gente sempre trata, a gente como Firjan, Casa Firjan está super conectada com os ambientes de inovação. Júlia, meio segundo. E só a Gabriela, o que a gente espera que o Porto Maravilha seja, Chico, é que o que o Porto de Recife, Porto Digital, foi, que você falou nesses 23 anos, 350 empresas, 4 bilhões de reais, 15 mil empregos. Eu acho que, só para piadas à parte, quem é maior, melhor, mas é um dos grandes benchmarks para nós, e a gente se espelha muito. Esperamos que o Porto Maravilha tenha tanto sucesso como lá vocês têm também. Muito obrigada, gente. Boa noite.